Como o Japão pôs fim ao narcotráfico? Para quem não sabe, o uso de drogas no Japão é pífio quando comparado ao Ocidente. Vamos destacar algumas características do Japão que ajudam a explicar isso. Em primeiro lugar, lá o usuário de é punido. Obviamente, com pouca procura, há pouca oferta. Lei que proíbe o uso, mas não pune o uso, é uma lei só de faz de conta. Só para depois o especialista vir na televisão e dizer, olha, bem que a gente tentou, mas não deu certo, né? Ou seja, é só para dizer que existe mesmo. Então, se financiasse a indústria que vende um veneno que mata milhares de pessoas por ano, você reduz o poder dela drasticamente. Ah, mas o usuário não tem culpa nenhuma, ele é uma vítima, ele é só uma vítima, é um crime sem vítima, não sei o quê. Cara, vamos por partes. Em primeiro lugar, vamos dizer que só neonazi vendesse suco de uva. Por algum motivo, suco de uva foi proibido. Ora, seria ético você comprar suco de uva sabendo que você vai financiar eles? Não seria. Ainda que a proibição de suco de uva fosse antiética, não seria ético você sustentar todas as vítimas dessas pessoas. Então, sim, ele é culpado. Você pode até alegar que o governo é culpado também, mas ainda que o governo também seja um pouco culpado, o usuário é culpado também. E agora a questão, será que deve legalizar ou não? Olha, as elas já são legalizadas. Quem precisa de algum psicotrópico pode conseguir uma receita médica e comprar na farmácia. Então, já existe legalização, já existe regulamentação. O que eles querem é que não haja regulamentação nenhuma, que psicotrópico possa ser comprado sem receita e supervisão médica, sem aprovação de segurança, o que é um absurdo. Nenhum, se é especialista no mundo, vai concordar com uma doideira dessa. Porque, obviamente, você tomar tarja preta sem nenhuma supervisão, sem nenhum controle, isso é um risco absurdo. A maioria das pessoas não vai saber lidar com isso, não vai saber ficar usando essas substâncias para uso recreativo, e o risco que ela vai pôr a si e aos demais é insustentável. A pessoa diz, não, mas drogas é crime sem vítima. Ora, crime não é só causar dano efetivo às pessoas. Assumir um risco de causar um alto dano à pessoa, isso também é um crime, se esse risco que você assumiu é alto. Então, por exemplo, eu pego um, um revólver 38, coloco uma bala, giro, não sei se vai sair ou não, e brinco de roleta russa com alguém, chego nas costas dele e atiro. Aí vamos dizer que não saiu bala nenhuma. Não matei ninguém, não feri ninguém, crime sem vítima. Não foi um crime sem vítima. Por quê? Porque eu assumi um risco grave de necessário fazer o mal a alguém. Né? Da mesma forma, pego um tijolo, vou lá no alto do prédio e atiro ele lá no chão. Por sorte, não acertou ninguém. Ainda assim, sem vítima. Mas ainda assim, eu cometi um crime, porque eu assumi um risco, um alto risco de causar dano a alguém. Mesmo se dá para dirigir embriagado, etc. Ora, que direito o sujeito tem de criar, fazer mal ao cérebro dele, de arriscar, perder o juízo, perder a própria consciência, e assim dar trabalho à sociedade que vai ter de tutelá-lo? Ninguém tem direito a isso. É a mesma coisa que você dizer, não, eu tenho direito de comprar componentes de uma bomba atômica ou componentes de um explosivo e ficar criando na minha casa. Olha o risco que você vai pôr às outras pessoas. Nenhum lugar civilizado no mundo acha que qualquer pessoa tem direito a fazer isso e botando risco aos seus vizinhos. Então, mesmo que não houvesse crime, mesmo que a indústria fosse totalmente legalizada, ainda assim você, ao financiar ela, você vai estar financiando a propaganda dela, a ação dela, que vai atingir muitos jovens, muitos adolescentes, vai atingir muitas pessoas em depressão, vai atingir muitas pessoas vulneráveis, e esse veneno vai destruir a vida delas, dos familiares dela e dos filhos dela. Né? Então, tipo, mesmo num cenário legal, que já é absurdo, você financiar isso, puxar isso, nem que seja por seu exemplo, né? Você influenciar as outras pessoas por seu exemplo, isso já é antiético. Ah, mas o usuário, ele é inimputável, ele já perdeu a razão, ele já não responde pelos seus atos, ele tem um transtorno.
Ora, psicopata também tem um transtorno, e ainda assim ele responde pelos seus atos. Bom, mas se ele tem um transtorno a tal ponto que ele já perdeu o juízo, então ele tem que ser internado. Não pode ficar solto na sociedade, né? Ele não controla mais a si mesmo, não responde mais por si, então ele tem que ser internado. Em qualquer das hipóteses, ele precisa ser confinado. Não existe isso de deixar o sujeito solto, pondo em risco a vida dos demais. Então esse é o primeiro ponto, pelo qual você não precisa dar tiro nenhum. É simplesmente você ter, não leis de faz de conta, mas leis que punem o usuário. E o segundo ponto é, obviamente, punir os traficantes, né? Que no Japão também a punição é bastante alta. E não só no Japão, tá? Em vários países asiáticos, como Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong, que é território administrativo da China. Tantos países, punição usuário, punição alta traficante, uso pífio comparado ao Ocidente. Tá? Então essa ideia de que não dá para acabar com o tráfico é lorota, é mentira de pseudo-especialista. E um outro ponto muito importante é o ponto cultural. O governo precisa investir verba na educação, na propaganda na mídia e na cultura para convencer a população de que é moralmente errado. Essas coisas são moralmente erradas. Né? Se você tem uma parte significativa da população que acha certo usar, que acha certo financiar, que acha certo até mesmo cometer crimes, é óbvio que você vai ter uma pressão para criar leis lenientes para essas coisas. O que nunca vai acabar com essas coisas dessa forma. Você precisa investir na conscientização, né? Assim como não dá para ganhar uma guerra física sem gastar com armas físicas, não dá para ganhar uma guerra cultural sem gastar com cultura e propaganda de guerra. É um gasto mínimo do Estado ele defender seu território contra inimigos externos e internos da democracia. Né? E para isso você vai gastar fisicamente, armas físicas e com propaganda de guerra também. Não adianta você achar que vai vencer a guerra das drogas sem propaganda de guerra contra as drogas. Então, hoje você não tem nem mais, acho que nem tem mais todas aquelas campanhas que tinham escola, que tinham adolescentes, acabou. Que isso? Nunca mais vi. Já aconteceu no Japão, por exemplo, de um autor ser pego com alguma substância, uma erva, né, se é que vocês não entendem, e ele perdeu o emprego, não ser mais chamado. Por quê? Porque se você continua chamando o sujeito assim, para aparecer na grande tela, ele é uma influência para os demais. Mesmo ele pedindo desculpa, acabou o emprego dele. Que a sociedade tem a consciência moral e social de que é importante dar o exemplo. Então, se um professor, ou mesmo um aluno, ele é pego com ilícitos, ele pode ser demitido, ele provavelmente será demitido, será expulso da escola, da faculdade que ele está. Então, eles levam a sério. Você precisa conscientizar a pessoa, socialmente, para que as pessoas levem isso a sério. Isso ceifa milhares de vidas. Você contribuir com isso, isso não é nada demais, você está compactuando com o genocídio. Não é brincadeirinha, não. Tá? A cultura ocidental, em contraste, ela tem uma romantização absurda do crime. Você tem produções audiovisuais, filmes, músicas, o tempo inteiro, não é discretamente, não explicitamente, fazendo promoções de ilícitos, promoções de uma vida criminosa, romantizando essas coisas, tá? Tratando como se fosse pessoas criminosas, como se fossem pessoas legais, que têm família, que tem a sobrinhazinha que ele ama, que ele se importa, que ele é um ótimo pai de família, ele é um cara totalmente normal, né? Enquanto que o cidadão de bem é retratado como um cara péssimo para sua família, péssimo para seus parentes, né? O fora da lei, via de regra, é retratado como a figura exemplar, como um comercial de margarina dentro de casa. Então você vê toda essa apologia ao crime, vários crimes de apologia ao crime, mal disfarçado de arte, aquilo ali não tem nada de arte, sendo aceitos na sociedade. Essas coisas, elas precisam ser mais vigiadas, mais punidas, tá? Apologia ao crime não é liberdade de expressão. Uma coisa é você debater
se tal lei ela é racional ou não, se ela é útil ou não, se ela deve ser mantida ou não. Outra coisa é você fazer um panfleto emocional para convencer as pessoas a burlarem a lei, que não há nada demais a lei. Isso precisa ser rechaçado socialmente e depois legalmente. Não faz sentido você proibir legalmente um comportamento, mas permitir legalmente que outra pessoa incite os outros a ter tal comportamento. Não faz sentido algum. Tá? Se a sociedade chegou a um consenso que esse comportamento precisa ser proibido, então incentivos emocionais retóricos a ir para esse comportamento também têm que ser proibidos. Tá? Você pode debater intelectualmente sem incentivos, sem a propaganda audiovisual, na esfera intelectual, na esfera do debate, mas não na esfera de criar peças publicitárias, peças de arte, só para emocionar o sujeito e convencer ele que não tem nada demais ele entrar nessa vida. Quantas pessoas já não morreram por conta dessas obras audiovisuais, convencendo os outros que terrorismo, que narcotráfico, que financiar essas coisas, que se entorpecer não vai dar nada demais, não vai causar mal nenhum para o seu cérebro, não vai causar mal nenhum para as pessoas, né? Pessoas que produzem essas peças de Satanás, elas são criminosas. Eles precisam começar a conscientizar as pessoas do que elas são e serem tratadas legalmente pelo crime de apologia ao crime que elas cometem. Outro ponto importante. No Japão, as namoradas têm o hábito de levar o bentô, isto é, uma marmita, para o namorado no trabalho. No Brasil, você sabe qual é o único jeito de você conseguir que uma namorada faça uma marmita para você? É você sendo preso. Que aí elas levam e com orgulho, né? É uma brincadeira, eu estou generalizando, mas o fato é, você acha que tantos homens entrariam para o tráfico se não houvesse o tanto de mulheres que tem dispostas a ficar com eles? Mais até do que com um trabalhador? Isso é o resultado de anos de ideologia no cinema e na música, em que o cara certinho, o cara trabalhador, ele é retratado como um trouxa, como um CDF, como um nerd, como um lixo da sociedade. Agora, o cara que é um semi-marginal, que é um bad boy, entre aspas, que vive fazendo bullying com os outros, que vive cometendo pequenos crimes, que vive na algazarra, usando ilícito, ele é retratado como bonitão, como cara, como garanhão, né? Olha o contraste com a cultura japonesa. Você vê qualquer anime, você vê que tanto o cara mais destacado, intelectualmente, tira as melhores notas, ele é o cara que as garotas estão afim. Da mesma forma, a garota que tira as melhores notas, que é a melhor esforçada, vai bem nos esportes, vai bem academicamente, essa é a personagem que é mais amada pelos outros. Não a delinquente, né? Não o delinquente. Pelo contrário, esses personagens são estigmatizados. Eles são vistos com o pé atrás nas representações cinematográficas do Japão, nas representações de anime e também na vida real, também na cultura deles, que censura moralmente essas pessoas. Aqui não, você não pode censurar moralmente as pessoas. Ao contrário, você precisa louvá-las. Enquanto que a pessoa que estuda, que faz o direito, é um virgão, uma virjona, uma recalcada frígida. Eu não acredito de modo algum que que essa atração pelo mal seja algo biológico nas mulheres, pelo sujeito mal. Pelo simples motivo que se elas fossem, desde o primórdio, mulher de bandidos, não teria todo mundo morto, né? Todo mundo seria filho de mãe solteira, a espécie humana já teria terminado há muito tempo, né? A espécie humana só sobreviveu porque existe um instinto fortemente monogâmico, né? Qualquer animal que precisa ser cuidado por um longo período com os pais, né? Como aves, eles acabam desenvolvendo um casal monogâmico para poder amparar isso aí, senão a espécie acaba. Então essa ideia de que a mulher ela quer um cara que vai maltratá-la, abandoná-la, bater nos filhos dela e quase matá-la, isso não é biológico, ela tem instinto. Ela se atrai sim por características que apresentam força, virilidade, com certeza.
domínio, né, autoridade, dominância, atividade, com certeza isso é atraente para a mulher. Mas nota que isso pode ir para os dois lados, é moralmente neutro. Você pode usar autoridade e dominância para o bem, e você pode usar autoridade e dominância para o mal, né? Acontece que antigamente o uso da dominância masculina para o bem era o exaltado. A figura do herói, a figura do guerreiro, do combatente, do soldado, era a figura exaltada. Então, era o sonho das mulheres namorar pessoas assim, pessoas heróicas, pessoas virtuosas. Agora não. Agora o herói é o opressor e o bandido virou a forma de masculinidade socialmente aceita, né? E é claro, muitas digníssimas foram influenciadas por esse lado. E qual é a consequência disso? Mais homens acabam entrando numa vida desregrada, numa vida marginal, simplesmente para ter mais digníssimas atrás deles, né? E esse comportamento acaba aumentando o crime, acaba matando mais pessoas. Isso é uma coisa séria. Você vê o Scott Pilgrim, eu vi aquele filme e falei, meu Deus, como você está incentivando um garoto a assassinar uma garota que só namorou Psycho. Tipo assim, a menina praticamente uma chave de cadeia. E isso é visto como natural. Os homens precisam repudiar esse comportamento para que as digníssimas também caiam em si e deixem de, com esse comportamento, incentivar os maus homens. Né? Enfim, gente, eu poderia citar aqui muitos outros fatores, mas eu acho que esses dois que eu citei são os menos óbvios, né, e mais efetivos. Outros são, como o combate armado, são muito óbvios. Né? Então desperte do sono dogmático mais pessoas com esse vídeo e se inscreve para não perder outras reflexões.